Olá, seja bem-vindo ao meu canal, o Mai Ismail. Na primeira edição do UFO Up News, você vai conhecer um italiano que é literalmente perseguido pelos OVNIs. E quem está por trás daquele vazamento dos vídeos da Marinha Americana que foram parar no New York Times e que levou o Congresso americano a exigir a criação de uma comissão de investigação do fenômeno OVNI. Pois é, gente, o programa de hoje está maravilhoso. Ainda tem mais: o retorno das mutilações, vazamento de documentos que mostram que o governo americano teve intercâmbio com os seres extraterrestres e o processo, como iniciou o processo de acobertamento do fenômeno OVNI pelo governo dos Estados Unidos. É isso aí. Anote aí. Em um futuro breve, quem tentar ridicularizar o tema OVNI é quem será motivo de chacota, ok? Faça o seguinte: curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva, aqueles amigos que gostam de estar muito bem informados, mande para eles o link e até já! Olá, eu sou o Mai Ismail. Eu sou o Sérgio Rosenwald. Nós estamos começando agora o Up News, o seu noticiário ufológico. 24 de agosto de 2021, o site americano Space.com publicou uma entrevista com a jornalista investigativa Leslie Kean, autora do livro UFOs, OVNIs, militares, pilotos e governo abrem o jogo, de 2010. Este livro aqui, este tesouro, gravem esse nome. Quem ainda não conhece Leslie Kean, ela foi uma das responsáveis pela abertura que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e no mundo. Vamos lá. Ela pode ser considerada uma pessoa-chave para o processo de abertura ufológica que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela foi coautora do artigo da New York Times sobre o avistamento da Marinha. Vocês sabem qual foi o avistamento que balançou os Estados Unidos? Pois é, ela foi perguntada pelo Space sobre a projeção dela para o assunto após o artigo que ela publicou em 2017 e que catapultou o tema nos Estados Unidos. E qual a maior decepção dela? Ao que ela respondeu que agora as pessoas não ligam mais os WAPs ao arquivo X, ou seja, pura ficção, ou o elemento marginal. E a maior decepção dela foi ter visto tanta gente no meio do processo desinteressada pelo tema, mesmo diante de tantas evidências. Ela diz que ela ainda tem material não divulgado da Marinha dos Estados Unidos, material com muito indício de que não é terráqueo e que está muito otimista para o que está acontecendo. O que você acha, Sérgio? É para ter otimismo mesmo? Relativamente, né? Porque há muitos anos que o governo americano vem fazendo campanha de desinformação. Atualmente houve esse último relatório endereçado ao Senado e ao público em geral, registrando que existem fenômenos aéreos não identificados
mas que precisam de recursos adicionais para que sejam investigados de uma maneira melhor. Temos aqui uma visita e, enfim, e tudo vai depender de como essas investigações vinham a ser feitas e de como recursos vinham a ser alocados e se de fato vai haver uma abertura séria ou mais desinformação do que já existe, né? Mas a gente percebe nessa entrevista para o site space.com que ela está bem otimista e olha, eu sou uma fã da Leslie. Este livro aqui, ele é maravilhoso, ela revela documentos, ela revela diálogos com pessoas do governo que sabem muito, mas que não podem falar, incluindo essas pessoas. E acredito piamente que o trabalho da Leslie foi assim, realmente um pilar para esta abertura que está acontecendo. Então temos muito que agradecer a Leslie, né? E a todos os que até hoje trabalharam na divulgação do tema de forma séria, porque houve realmente uma campanha fortíssima dos Estados Unidos no sentido de não só desinformar, mas ridicularizar o tema, associar a pessoas desajustadas, o que realmente foi um prejuízo muito grande para a civilização atual. Mas que estamos adentrando a era de ouro ufológica, né, Sérgio? Podendo falar abertamente. Esperamos que sim. Podendo falar abertamente. Ainda há uma guerra interna nos Estados Unidos, aqueles que optam pela abertura e aqueles que optam por permanecer do jeito que estava, né? Mas nós não vamos deixar, não é mesmo? Ninguém ligado à ufologia vai deixar quieto e contamos com a Leslie, nossa representante, a representante daqueles que conhecem, sabem da existência desses seres, dessas visitas e quer que a humanidade se prepare para conhecer nossos vizinhos cósmicos, que são muitos e vêm de muitos lugares, correto? Então, vamos à notícia número 2. Michio Kaku é um dos mais conhecidos e renomados físicos teóricos de todos os tempos. Ele é autor de best-sellers do New York Times e foi entrevistado pelo repórter da Fox, Tucker Carlson, para dar seu parecer sobre os vídeos apresentados pelo Pentágono. Foi então que ele disse: durante 80 anos, o governo americano mentiu. Mas agora, com as evidências documentais, isso passa a ser ciência legítima. Estamos vendo uma fração do que os militares têm em seus arquivos, e é o suficiente para fazer o seu queixo cair no chão. Usando a sua avaliação de físico, ele deixa claro que esses objetos fazem coisas que nenhum drone supersônico chinês, russo ou norte-americano consegue fazer. Quantas aeronaves que conhecemos podem mergulhar no oceano? E essa aeronave transita sem esforço entre a água e o mar. Nem nossos mísseis podem fazer isso. Essa fala serve para referendar o ocorrido em Texas, ou seja, é uma tecnologia desconhecida da Terra que precisamos estudar. Essa vem da MUFON Global. Angélia Lin. Aliás, foi publicada na MUFON por uma pessoa da MUFON, mas, digamos assim, não é uma notícia oficial da MUFON. Angélia Lin, hoje conhecida por Angeli, foi até a frente do Lincoln Memorial em Washington, D.C., no dia 17 de agosto de 2021, para dar uma coletiva de imprensa. E sabe o que ela falou nessa coletiva de imprensa? Seguinte, ela falou que no deserto de Mojave, no sudoeste dos Estados Unidos, existe uma raça diferente da nossa, habitando o subsolo de uma montanha, e que ela deseja, até o final de 2021, levar um cientista
e um astronauta até lá. Ela falou que foi levado até lá por 2 seres no dia 21 de janeiro de 2018 e que ela tem profunda reverência pelos seres que lá habitam. Quem será? Quem será? Porque existem várias civilizações intraterrenas e se são diferentes da gente, é provável que sejam reptilianos, né, Sérgio? É uma possibilidade. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora dizem que em toda civilização há bons e não tão bons, né? Então, vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Você tem alguma... A notícia que eu teria, assim, que eu considero relevante dessa semana, é que estão retornando os casos de mutilação de gado. Aconteceu nos Estados Unidos, no Oregon e na Argentina, em Entre Rios. Vários casos têm acontecido no condado de Wheeler, mais de 5 casos nos últimos 20 meses, e um touro Black Angus foi o mais recente, no dia 14 de agosto. Esses casos já ocorreram nos anos 70. Qual é o valor de um touro desses? $4.500 avaliado esse touro, mas... E foi mutilado? Mutilado cirurgicamente, com órgãos cortados, cirurgicamente, sangue retirado, etc. A mesma Aquelas coisa... características, né, desde a década de 70. Os primeiros. Que foram investigados na época pela Linda Moulton Hall, e consta essa reportagem no Instagram dela também. Só que esses casos haviam diminuído e agora se observa novamente uma maior frequência. Pois é. Em 2018, acredito, houve nos vários relatos, né? O que significa que estamos possivelmente sendo novamente visitados por, enfim, seres não tão amigáveis, né? Pois é. Existe uma teoria que diz que eles estudam os animais para que possam estudar a nossa genética corporal. Pouco provável. Eles possivelmente também fazem o mesmo com seres humanos, só que não aparecem e não são reportados. Tem havido muitos desaparecimentos também todo ano. Correto. Então, enfim. Então, vamos aqui para a notícia do site da UFO, do nosso amigo Ademar Jevaé. 35 anos dedicados exclusivamente à ufologia, não é fácil, né? Estigma de UFOs e conspiração alienígena são relíquias da paranoia da Guerra Fria. O colaborador Merrick von Rennenkampf, me ajuda aí, Sérgio. Rennenkampf fala do conteúdo de documentos liberados pelo governo por meio da Lei de Acesso à Informação e diz que o estigma sobre os UFOs nasceu para desviar o interesse da população da grande onda de aparições de OVNIs que varreu os Estados Unidos depois do desenvolvimento de armas nucleares. Ao que tudo indica, eles realmente não pensavam na hipótese de se tratar de veículos extraterrestres. Após uma série de avistamentos na área de Washington, D.C., em plena Guerra Fria, os espiões e planejadores da defesa dos Estados Unidos receavam que os soviéticos estivessem tentando distrair a todos, para então atacar. Por esse motivo, a palavra de ordem passou a ser reduzir a atenção dada aos OVNIs e para isso criaram um amplo programa educacional para desmascarar os relatos de avistamento usando argumentos científicos para tal. Para isso, eles convocaram acadêmicos para justificar, à luz da ciência, o que estava acontecendo. O objetivo era contra-argumentar e afastar a atenção dos OVNIs. Mais adiante, como não encontravam justificativas plausíveis, foram usados argumentos estapafúrdios
para ofuscar avistamentos fantásticos. De acordo com James McDonald, um dos maiores químicos atmosféricos do mundo, a Força Aérea começou a aplicar explicações meteorológicas, químicas e óticas absurdas. O primeiro diretor da CIA declarou: por meio do sigilo oficial e do ridículo, muitos cidadãos são levados a acreditar que os UFOs são um absurdo. Nos bastidores, entretanto, oficiais de alta patente da Força Aérea estão preocupados. Eles não queriam acobertar. Na verdade, estavam confusos, segundo a opinião do autor. De acordo com um documento da Força Aérea, o grande volume e distribuição geográfica de avistamentos significava que o fenômeno não poderia ser desconsiderado. E em 1947, o tenente-general Nathan Twin, comandante da Força Aérea, fez a seguinte observação: os UFOs são reais e não fenômenos visionários ou fictícios. Um memorando urgente de 1952 da CIA ao então diretor Walter Bedell Smith soou um alarme. Relatos de incidentes de UFOs nos convencem de que há algo acontecendo que deve receber atenção imediata. Nesse momento, mesmo estando descartada a hipótese de distração infligida pelos soviéticos, mantiveram a política de acobertamento e, mais adiante, passaram a ameaçar quem ousasse falar dos OVNIs. Sobre os dias atuais, o autor diz que há uma fresta de esperança, pois o governo não está mais montando uma campanha de dissimulação para desmascarar os UFOs. E por esse motivo, cientistas sérios estão começando a se interessar. Uma observação: os programas secretos, em conjunto com os extraterrestres, avançaram na mesma proporção que o interesse da massa pelo tema diminuía, né? E cresciam as teorias conspiratórias em torno do tema. As testemunhas dizem que eles acabaram investindo bilhões em pesquisas secretas e que grande parte da tecnologia atual provém dessas interações com esses seres. O mais importante, entretanto, com essa abertura ufológica americana e mundial, é que pessoas não mais vão ser perseguidas e assassinadas caso falem sobre suas experiências ufológicas, como aconteceu por pelo menos 50 anos. Nossa, isso é muito sério. Realmente, o que se vê é que os vídeos já liberados mostram que existem, de fato, objetos a serem investigados, fenômenos a serem investigados e explicados, né? Mas um outro assunto que também apareceu essa semana no History foi um programa, uma discussão, uma apresentação de um suposto programa secreto chamado Solar Warden, desenvolvido com tecnologia alienígena. Existe inclusive a teoria de que desde 48, o evento Roswell, e posteriormente houve um acordo dos governos do planeta Terra com os alienígenas para que houvesse troca de informações de tecnologia e eles pudessem fazer pesquisas biológicas, não? E, enfim, através dessa tecnologia... Então essa história está mesmo vazando, porque quando nós falávamos, né, os mais tradicionais da ufologia, não, mas não há evidências, as evidências estão aparecendo, né? Estão aparecendo, isso, na verdade do século, no ano 2000, um escocês chamado Gary McKinnon, ele hackeou os computadores da NASA, do Pentágono, e conseguiu obter esse tipo de informação. Depois ele foi processado e as informações posteriores não foram mais divulgadas.
Isso em troca da não extradição dele para os Estados Unidos, não? Mas... Ou então o governo britânico quis ficar com as informações só para eles, né? As informações são mundiais, são abertas. Só que as informações posteriores não foram divulgadas. O governo da Inglaterra, o governo britânico conhecia porque faz parte desse grupo, dessa Solar Warden. Né? Reino Unido, Austrália, Canadá e a Rússia fazem parte desse programa, que teria naves circundando a Terra e fazendo proteção à Terra contra possíveis invasões de ocupantes menos, digamos, amistosos. Interessante que na década de... Isso tem cerca de 30 anos, e na época, década de 80, o presidente Reagan fez um discurso mencionando a possibilidade de seres extraterrestres nos visitarem e ameaçarem a Terra. Uhum. O cosmos, né, tem tudo. Nós estamos como se fôssemos num aquário, como se estivéssemos num aquário. Existe o lago e existe o grande oceano, que é o cosmos. Não é possível que não haja dualidade. E onde há dualidade, então, disputa de interesses. Então, para alguém, ele vai ser mal, bom, e é por isso que é importante nós nos informarmos, porque se você nega, se você não se interessa em direcionar, em saber para onde você está indo, alguém vai te levar, né? Então é muito importante estar por dentro do que acontece, não só no nosso planeta, como em todo o universo. Então vamos ficar de olho, né, Sérgio? Vamos à próxima notícia. O canal Investigação OVNI no YouTube e também no Facebook, nas redes sociais, do co-editor da revista UFO, Tiago Tiquete, publicou esta semana um fato pouco conhecido, um fato ufológico, ocorrido em 14 de dezembro de 1954 na cidade de Curitiba, Paraná, na qual 3 naves assustaram moradores, sendo que uma chegar bem próximo das pessoas, no centro da cidade, foi visto por muitas pessoas, e em pleno dezembro o comércio fechou suas portas mais cedo. Gente, para o comércio fechar suas portas mais cedo em uma época natalina é porque realmente estavam apavorados, né, Sérgio? Certamente. É um fato pouco conhecido, mas que só de ele comentar no YouTube, para ele falar sobre isso no YouTube, relatar, várias pessoas nos comentários falaram que conheciam e que na época foi muito falado. Um fotógrafo local chegou a fazer registro das pessoas em pânico, registro da nave, que foi levado para análise, os negativos, e o que aconteceu, Sérgio? Desapareceram. Então fica difícil comprovar, né? Mas ele inclusive chamou pessoas que tenham sido testemunhas para que possa então documentar e perpetuar esses casos, né? Ou este caso específico. Esse é o... Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, realmente são casos que vêm ocorrendo com frequência. Em todos os casos bem documentados, é interessante que os documentos acabam... Quem sabe quem ficou com esses registros, neste momento não decidem entregar, né, se não foram destruídos. Bom, a próxima notícia saiu no site da UFO, www.ufo.com.br,
com o título Cosmos 20 anos, único evento brasileiro que une astronomia e ufologia, celebra marca histórica. O local foi Araçatuba, Birigui, São Paulo, idealizado pelo Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais de Araçatuba, com apoio do Sesc Birigui desde 2002. Este é o segundo ano que só ocorre online e visa promover a reflexão sobre a condição humana na Terra e no universo. Ademar Gevaer, editor da revista UFO, foi um dos palestrantes. A doutora Ângela Olinto, astrofísica e membro da Academia Americana de Artes e Letras, foi outra, ou seja, astronomia e ufologia caminhando juntos, pelo menos aqui neste evento. Que coisa boa, né, Sérgio? Muito bom mesmo. Porque geralmente a astronomia ela se prende mais no espaço, utiliza-se de lunetas. Se você quer começar a pesquisar ufologia, recomendamos binóculo, porque luneta ela vê muito longe, então ela é para estudar astros e estrelas e não o que acontece na nossa atmosfera, tá? Então a astronomia ela vai muito longe, não vê nada porque o espaço é muito grande, né? O espaço sideral, o cosmos, e aí acaba que a maioria acha uma bobagem a ufologia e que agora se reconhece que não. Na nossa atmosfera, próximo a nós, 100 quilômetros para baixo, acontece muita coisa que de repente no cosmos, pela imensidão, não se consegue detectar. Ou às vezes até se consegue. Se conseguirmos equipamentos que possam acessar, visualizar outras dimensões, aí com certeza nós veríamos muita coisa. Você não concorda, Sérgio? Sim, claro. Como diz Hilton Japiaçu, a verdade é filha do tempo e das teorias. E então, se tivéssemos uma teoria que criasse um equipamento, né, que pudesse ver a outra dimensão, certamente viraria ciência na hora e nós estaremos tendo esse trabalho todo para mostrar para a população que nós somos apenas mais um do planeta habitado em todo o universo e multiverso. Perfeito. No dia 3 de setembro de 2021, foi publicado no site italiano segnidelcielo.it a seguinte manchete: civilização extraterrestre teria construído monólitos em Marte e na Lua Phobos. Marte possui dois pequenos satélites, chamados Phobos, que é o menor, e Deimos, medo e terror na mitologia grega. E segundo os astrônomos, eles fazem uma rota estranha ao redor de Marte. O menor deles tem um monólito de 100 metros de altura, bem visível em imagens obtidas pela sonda espacial Mars Global Surveyor, da NASA, levando a crer que é artificial, o que causou muita controvérsia quando foi descoberto em 1998. E na semana passada, outro objeto semelhante foi fotografado em Marte pelo rover, que está lá. Mercúrio também apresenta certas anomalias, que indicam que o planeta já foi visitado ou habitado nesta dimensão. O sargento Mor Robert Dean, que faleceu em 2018 e trabalhou na SHAPE OTAN, Supreme Headquarters Allied Power Europe, que é o quartel-general dos poderes aliados da OTAN, disse que há monólitos e pirâmides em todo o sistema solar. E o astronauta Buzz Aldrin corrobora com essa informação. A polêmica em torno desse monólito só não é maior do que a discussão em torno do próprio satélite Phobos, que, segundo os cientistas, tem muitos indícios de ser artificial. Então, segundo eles, caso ele seja mesmo artificial, o monólito é apenas um detalhe. É verdade, né? Imagina, se discutindo se o monólito é artificial, tem 100 metros de altura, e se o próprio satélite for artificial. Aí, bom, exato. Vamos lá. A próxima manchete vem do site dailystar.co.uk
Essa matéria é de maio de 2021, mas achamos por bem incluí-la nas notícias mais atuais, devido ao conteúdo ter a ver com a abertura ufológica, a partir de provas fornecidas pela Marinha Americana. O título diz: piloto da Marinha se mostra preocupado por ver UFOs em espaço aéreo controlado dos Estados Unidos todos os dias. O ex-tenente Ryan Graves falou sobre esses avistamentos para a CBS News. Ele disse que durante 2 anos viu objetos estranhos, manobráveis, voando no espaço aéreo controlado sobre Virginia Beach. Os avistamentos eram diários e ele reportava tudo o que via e registrava. Mas o assunto era tratado com indiferença e justifica. Como parece um caso um pouco diferente, não estamos dispostos realmente a encarar o problema. Estamos felizes em simplesmente ignorar o fato de que eles estão lá fora, nos observando todos os dias. E ao se referir a eles, ele inclui ameaças estrangeiras, pois ele crê que os OVNIs podem também estar ligados a outros governos. Outros pilotos também mostram dificuldade em ser levado a sério ao relatar avistamento de OVNIs. O estigma ainda continua, né? Bom... Espero que por pouco tempo. Toma. A próxima... Opa, essa continua sendo, essa foi a que eu li. A MUFON Global publicou uma foto. Quando eu digo MUFON, são membros da MUFON que utilizam-se, né, das redes sociais da MUFON para publicar uma foto, mais de uma foto, de uma estátua que fica no Templo Nara, no Japão, de um reptiliano. A data é de 607 depois de Cristo e atribui-se a este ser que usa, né, apesar de ser uma escultura, usa roupas, está numa posição muito serena, digamos uma posição meditativa, atribui-se a este ser com roupas e posição meditativa o dom da cura. Olha que interessante. Uhum. Será que existe reptiliano zen? É possível, tudo é possível. Tudo é possível, nada é né? descartável. Tudo é possível. Fora da Terra, olham para o planeta Terra e dizem assim, nossa, lá tem fome, lá tem guerra. Será que alguém presta? E olha a gente aqui, né? Eles devem falar a mesma coisa. E teve também na MUFON um pesquisador que eu achei até curioso, Preston Dennett, que estuda os casos, os vários tipos de odores sentidos por abduzidos nas naves. Eles têm odor. Sim, já foi dito que nem é muito agradável. Varia, né? E se não são, dependendo do tipo de gás que é do planeta deles, provavelmente, né, alguns não são agradáveis. Teve um outro que disse que era um cheiro de doce, de não sei o quê. Varia. E ele ficou muito admirado porque ninguém nunca se interessou em pesquisar sobre isso, então ele está pesquisando, né? Então, na MUFON Global, Preston Dennett. Na verdade, a MUFON põe o link para a página dele, o canal dele no YouTube. Então, vamos ver o que nós temos mais. Helicópteros da polícia de Tucson perseguiram nave bizarra com habilidades incríveis no dia 9 de fevereiro de 2021. Isso também foi publicado pelo portal da UFO, né? Portal ufológico da revista UFO, www.ufo.com.br. E só foi possível acessar, saber disso
porque tiveram que fazer o famoso relatório, né? E agora esse relatório pode ser acessado pelo público em geral. Olha que interessante. Um helicóptero do Departamento de Polícia de Tucson foi chamado para ajudar uma aeronave da Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos na perseguição a um UAS, Sistema de Aeronave Não Tripulada, de uma tecnologia tão avançada que alcançou a velocidade de 140 quilômetros com um vento contrário de 55 quilômetros. Eles consideram um drone, né? Porque apesar de não era noite, não puderam ver nem o tamanho, nem a forma, nem fotografar devido à velocidade. Bom, e se fotografaram, falaram que não fotografaram, né? Porque eu acho que ficaram mais de 2 horas em perseguição e esse drone ou essa nave ou qual foi o nome que você falou? Sonda. Essa sondazinha brincando com ele, chegou uma hora que passou entre os dois helicópteros e sumiu pelo velocidades e manobras não comuns em drones controlados na Terra. Então, realmente, eles disseram que é o drone mais avançado que já lidamos nas últimas décadas. Suas habilidades eram incríveis. Eles estão chocados. Chocados porque não conhecem tecnologia que faça o que esse drone fez. E por se tratar de uma luz, nem forma, nem tamanho, eles não sabem precisar. Sérgio. Agora a manchete do Washington Post, dia 3 de setembro de 2021. Intitulada A Jornada Solitária de um Teórico da Conspiração de UFOs. A busca de um homem pela verdade, credibilidade e pertencente à América. Este artigo é sobre Douglas Wilson, que para pagar suas contas é zelador de uma escola em Denver. Mas sua verdadeira vocação é a busca pela verdade sobre vida alienígena, cuja existência e tecnologia ele acreditava que os Estados Unidos mantinham escondido do grande público. Em seu outro mundo, Doug é diretor de investigações da Mutual UFO Network, MUFON, a maior organização de pesquisas ufológicas do mundo, fundada em 1969. Ele e outros voluntários sob sua orientação investigavam centenas de relatórios usando mecanismos de rotas de aviação, relatórios meteorológicos, mapas de trajetória de satélites e entrevistas. Esses voluntários se descreviam como alienados em um país repleto de contradições e buscavam com obstinação por respostas. Após a declaração do governo de que não conseguem explicar alguns avistamentos de OVNIs, a mesma obsessão pela verdade que ligava os ufólogos por décadas passou a criar perigosas fantasias e delírios numa parte da população, como um fenômeno da QAnon, a alegação não comprovada de fraude nas eleições de 2020, o temor de que o governo estaria usando as vacinas como instrumento de controle populacional, etc. Como diretor, ele também treina investigadores de campo da MUFON, que, como ele, são voluntários não remunerados, e um deles saiu, afirmando que a entidade fazia exigências incoerentes e que estava impregnada pelo fanatismo e teorias de conspiração surgidas no governo Trump. Assim, esse voluntário deixou a MUFON em 2018, quando o diretor publicou um artigo racista. Entretanto, o diretor executivo David McDonald disse que a entidade não tolera nenhum grupo de ódio e que comportamento inadequado de seus membros pode levar à exclusão. Ele pensa em como teria sido sua vida fora da MUFON e apenas como um coletor de lixo em uma empresa. Hoje ele recebe chamadas para entrevistas em podcasts, de rádio, consulta de outros investigadores e diz: eu vivo do meu salário, mas sou diretor de investigações da MUFON dos Estados Unidos. Eu vou a congressos e me sinto alguém importante. Então, quando a semana do congresso termina, eu volto à minha mesa na escola pública, onde sou apenas um maluco que acredita em discos voadores. Essa matéria tem vários pontos importantes. Em primeiro lugar, o Washington Post escreveu um artigo enorme sobre o ufólogo.
até pouco tempo atrás, considerado alucinado pela maioria das pessoas. Deu também bastante visibilidade para MUFON. Alertou para os perigos de a inadequação de alguns ao status quo se converter em fanatismo e passar a vir tudo carregado de ódio. Mostrou que a ufologia não tem raça, credo, cor, classe social. Isso nós vimos no nosso grupo de Manaus. Todos temos o mesmo interesse que Douglas, buscar a verdade independente de onde estejamos nestes quesitos. Nos vemos como iguais. Bom, o site ufosfacts.org publicou no dia 23 de junho de 2021 uma matéria falando de um OVNI filmado pela câmera térmica de um helicóptero da polícia do país de Gales. Uma informação obtida por Gary Heseltine, um ex-detetive que virou ufólogo e que entrou com um pedido legal para acessar registros de avistamentos oficiais. No dia 17 de setembro de 2016, às 21 horas e 21 minutos, na região do canal de Bristol, a polícia local estava testando uma câmera térmica no helicóptero Fleer, no porto de St. Athan, no país de Gales, quando o objeto voador não identificado passou voando a uma velocidade de 170 km por hora, contra o vento, a cerca de 300 metros de distância. A altíssima velocidade descarta a hipótese de balão. Segundo cálculos posteriores feitos por especialistas, ele tinha cerca de 60 metros e permaneceu por cerca de 8 minutos, sendo visto apenas pela câmera que capturou o calor emitido por ele. Devido à grande incidência de avistamento de OVNIs entre os militares britânicos, em 2002, Gary Heseltine criou um site para que policiais pudessem fazer seus relatos. Mais de 500 já foram feitos até hoje. Recentemente, em maio deste ano de 2021, ele ajudou a fundar o ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research, do qual se tornou vice-presidente, sediado em Portugal, formado por 27 países, que pede uma divulgação completa sobre os UFOs. Em português, a sigla STIF, Canal Informativo de Fontes, Fenômenos Extraterrestres e Espaciais. A seguinte manchete é de 4 de setembro de 2021. Oficial do Exército Russo revela: na Antártida existem antigas pirâmides e portais dimensionais. O oficial do exército russo, Evgeny Gagrikov, deu uma entrevista para o site kramola.info, falando de sua experiência pessoal na Antártida. Ele disse que na Antártida há muito mais coisas do que o divulgado e que o governo dos Estados Unidos sabe tudo o que está acontecendo lá e que as causas do derretimento das geleiras e o buraco na camada de ozônio não estão relacionados à atividade humana, mas sim a algo mais misterioso. E é por isso que eles saíram, os Estados Unidos, saíram do protocolo de Kyoto. O interessante é que na segunda parte do artigo, ao invés de continuar na linha enunciada falando de que o que o oficial russo viu, o autor do artigo, Máximo Fratini, passa a usar termos impessoais, possivelmente para não colocar a vida do oficial em risco. Ele retoma dizendo: há aqueles que argumentam que em algum lugar do continente gelado há um portal para outras dimensões. Outra teoria é a que, sob a espessa camada de gelo, há traços de uma antiga civilização que desapareceu há muito tempo, e até um mundo subterrâneo habitado por extraterrestres. Eu diria, no lugar dele, intraterrestres, que se relacionam bem com extraterrestres. Mas vamos lá. E conclui que possivelmente isso explique a quantidade de expedições científicas para lá, algumas das quais terminaram tragicamente. Esperamos que mais testemunhas possam sair para dar luz ao que está acontecendo lá, diz o autor. Uma observação: ainda há muito medo de falar a verdade, viu, Sérgio? Principalmente se fere interesses de nações ou é considerado ameaçador
para a segurança nacional. E se foi assim que os Estados Unidos encararam o assunto, esperamos que até 25 de junho de 2021. Esperamos que todos aqueles que apoiavam essa política não interfiram nos novos rumos que a ufologia mundial está tomando. Ficar na torcida. Ainda é muito cedo para dizer, mas vamos torcer. E para fechar o nosso UFO WAP News dessa semana, vamos trazer uma matéria do dia 29 de agosto de 2021 do canal Maussan TV, porque é do México, né? No YouTube, com o título Antônio Urzi, o melhor caçador de OVNIs do mundo. Maussan mostra várias filmagens feitas pelo italiano Antônio Urzi e fala que o pesquisa desde 2006. Ele o considera o número 1 do mundo em gerar material de qualidade desses seres e fala que desde que George Bon Giovanni, um contatado e estigmatizado, que também conheci em um evento da revista UFO em Curitiba, deu uma câmera potente de presente para o Urzi, os OVNIs filmados são espetaculares. O Urzi é desenhador de moda de algumas estrelas, como Lady Gaga, e a esposa dele é modelo. E para tirar qualquer dúvidas quanto à sua honestidade, passou a fazer vigílias e levar um grupo de cerca de 20 pessoas para ajudá-lo a registrar os OVNIs. Jaime conversou com essas pessoas que foram unânimes em atestar a honestidade de Urzi. Mas, como sempre, tem aquele ou aquelas do contra. Aqueles do contra apanharam uma foto de um OVNI fotografado por Urzi e compararam a uma vasilha de colocação de ração animal emborcada, como se Urzi fosse uma pessoa desonesta. Num tempo em que nações hegemônicas ridicularizavam o tema, até poderia dar certo, né? Essa desinformação. Mas agora o cenário é outro, ufologia é agora ciência. Outra observação sobre Antônio Urzi, que tive a oportunidade de conhecer em um evento em Foz do Iguaçu, promovido pela revista UFO em 2012. Na minha opinião, com todo respeito ao Jaime, né, o termo caçador de OVNIs talvez não combine exatamente com Antônio Urzi. Na verdade, ele é um imã para OVNIs. Para onde ele vai, os OVNIs se apresentam. É algo impressionante. No Foz, né, nesse evento em Foz do Iguaçu, em que ele palestrou, eu e um grupo estávamos conversando com ele do lado de fora do local, quando ele intuiu que iria aparecer um OVNI, que de fato apareceu. Várias pessoas que estavam ali conosco viram. Então, ele é, na minha opinião, um atrativo natural. E fica muito claro nesse documentário também sobre ele, né? Linha direta com os extraterrestres. Caso Urzi, este aqui. Aqui nesse documentário mostra que os vídeos, né, deles, a maioria, grande parte dos vídeos, era feito através de uma claraboia no teto da casa dele na Itália, em Milão, onde morava com a esposa, que eu andei dando uma olhada nos últimos vídeos dele, que inclusive está no meu Facebook. A casa parece que é outra. Ou seja, não era ele que buscava os OVNIs, mas os OVNIs que o buscam. Isso é muito interessante. Como Jaime disse, ele é a pessoa número 1 no mundo que fornece para Jaime evidências substanciais de qualidade ligadas a seres extraterrestres.
Bom, gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, no próximo UFO WAP News. Já sabe, clica no gostei, siga, se inscreva e toque o sininho lá para ser avisado toda vez que sair vídeo. Grande abraço, beijo no coração. Até.